Humanização hospitalar, às vezes essa palavra soa meio etérea, né? Difícil de colocar numa planilha. Mas e se a gente olhasse para ela não como um sentimento, e sim como uma ferramenta de gestão? Uma estratégia com começo, meio e fim que qualquer líder de hospital pode usar para buscar a excelência. Vamos entender como transformar essa ideia em ações concretas? E para começar, acho que nada resume melhor o espírito da coisa do que essa pergunta da doutora Irene Bachega, lá do Centrinho. É simples, direto e é a base de tudo. É o ponto de partida para qualquer transformação real no cuidado com a saúde. Então, nosso caminho hoje vai ser bem prático, tá? A gente vai sair do conceito, mergulhar na implementação, falar de equipe, de treinamento e, claro, de como continuar melhorando sempre. Bora para o nosso primeiro ponto. Ok, primeiro de tudo, vamos alinhar as ideias. O que, afinal, a gente quer dizer com humanização no hospital? Adianto que vai muito, mas muito além de ser só educado. Olha só que interessante, a definição formal já entrega uma parte importante. A humanização começa nos tijolos, na arquitetura. O espaço físico não é só um cenário, ele faz parte do tratamento. Para quem está na gestão, isso é uma ferramenta poderosa. Cada detalhe, da cor da parede à cadeira da sala de espera, é uma chance de cuidar. Um ambiente bem pensado já é, por si só, terapêutico. E agora, o ponto que todo gestor precisa ter na cabeça. Humanização dá resultado. É isso. Não é perfumaria. Como a própria doutora Bachega diz, sem um cuidado humanizado, os tratamentos simplesmente não teriam o mesmo sucesso. Ou seja, a gente está falando de eficácia clínica. E isso é tão sério que não é só uma boa ideia, não. É política pública. A Política Nacional de Humanização se apoia nesses pilares aqui. A lógica é simples. Tudo precisa estar conectado. Gestão e cuidado andam juntos. E todo mundo, equipe, pacientes, família, tem voz e responsabilidade no processo. Certo? Agora vamos para a linha de frente, o momento zero. A experiência de quem procura um hospital não começa na sala do médico. Começa no exato instante em que a pessoa pisa na recepção. Pensa só nesses 3 momentos. A chegada, a recepção, a espera. Eles ditam o tom de todo o resto. Cada um deles é uma encruzilhada, pode virar um foco de ansiedade ou uma fonte de segurança. E um gestor que se preze não deixa isso ao acaso. Ele desenha essa experiência passo a passo. E como fazer isso na prática? Olha, são coisas pequenas, mas com um impacto gigante. Em vez da equipe perguntar 10 vezes qual o seu nome, imagina ela chegando e dizendo: Dona Maria, como a senhora está? Essa pequena mudança tira a pessoa da condição de protocolo e a transforma em gente. É uma conexão humana. E para não deixar dúvida, a própria PNH define acolhimento não como um procedimento, mas como uma postura ética. O que isso quer dizer? Escutar de verdade, entender o problema e, principalmente, se sentir responsável por ajudar a resolver. É um compromisso de verdade. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria. Mas, no dia a dia, quem é que faz isso acontecer? A resposta está em montar um time diverso e com essa missão clara na cabeça. Um bom grupo de trabalho de humanização, o GTH, precisa ser um espelho do hospital. Tem que ter gente de todas as áreas. Mas a grande virada de chave, a ideia mais revolucionária, é incluir os próprios pacientes no grupo. Afinal, quem melhor para dizer onde o sapato aperta do que quem está usando, certo? E o jeito que essa equipe trabalha é genial. Não é ficar trancado numa sala de reunião discutindo teorias. A doutora Bachega chama de laboratório. O time vai para campo. Eles sentam na recepção, ficam na porta do centro cirúrgico, fazem o caminho que o paciente faz para sentir na pele onde estão as dificuldades. E essa abordagem prática de sentir na pele tem um nome técnico: transdisciplinariedade. É um conceito da PNH que, na prática, significa derrubar os muros entre as profissões. É criar uma rede em que todo mundo compartilha o que sabe e a responsabilidade, sempre com foco total no paciente. Beleza, montar a equipe certa é o primeiro passo. O segundo, e talvez mais desafiador para um gestor, é cultivar as habilidades certas nesse time. As habilidades para um cuidado que seja verdadeiramente afetivo. Olha, a doutora Irene Bachega resumiu tudo aqui sem rodeios. A base de tudo é essa. Para trabalhar num hospital, a pessoa precisa, antes de mais nada, gostar de gente. Ponto. Esse é o pré-requisito 0. E a partir dessa base, dá para a gente construir um currículo de treinamento focado em empatia. Não são habilidades técnicas, são competências afetivas. E esse último ponto, valorizar o trabalhador, é vital. A própria PNH diz: cuidar de quem cuida é o primeiro passo para um cuidado de excelência.
Uma equipe que se sente valorizada, valoriza quem atende. E para quem ainda acha que isso é só bom senso, o Centrinho mostra que não é bem assim. Lá, esses princípios são matéria de pós-graduação, ensinados formalmente. E isso prova uma coisa muito importante. A humanização não é um dom, é uma competência, uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. E agora, para fechar esse ciclo, a gente chega no motor que faz tudo isso continuar girando e melhorando: os sistemas de escuta. É como a gente ouve a voz de quem é atendido e transforma isso em ação. Essa é uma pergunta que vira a lógica de cabeça para baixo. Pensa bem, se um hospital já é ótimo, super bem avaliado, por que criar um canal para receber reclamações? Parece estranho, né? Mas a resposta mostra uma mentalidade de gestão muito mais afiada. E tá aí a resposta da doutora Bachega. A ouvidoria não é um muro das lamentações, é uma ferramenta de gestão. É o termômetro mais sensível que um gestor pode ter para saber como o serviço está, de verdade, chegando na ponta. É a visão real, sem filtros. E a própria PNH dá o caminho incentivando esses canais de escuta qualificada. Um gestor tem várias ferramentas na mão: ouvidorias, gestão de porta aberta, pesquisas, grupos de conversa. O segredo é ter uma postura ativa, é ir atrás desse feedback, não ficar esperando ele chegar. E aqui a gente toca no maior obstáculo: o medo da crítica. Ninguém gosta de ouvir onde errou. Mas para um gestor é preciso virar essa chave. A crítica não é um ataque, é um presente. É a informação mais valiosa que existe para encontrar os pontos cegos e impulsionar a melhoria de verdade. E no fim, tudo se resume a essa pergunta. A busca pela excelência na saúde não pode ser um monólogo, tem que ser um diálogo, uma conversa constante com quem mais importa. A humanização, no final das contas, é a arte e a ciência de saber escutar.